nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Muito bem, nós vamos ouvir daqui a pouquinho, assistir a palestra com o Rogério Coelho, ele que é de Minas Gerais. Nós estamos divulgando o Rio de Janeiro, né? Mas é pertinho ali, né, Rogério? Pertinho, ele está sempre nas atividades no Rio de Janeiro também. Também tem vários livros escritos, né? Quem quiser adquirir os livros também, no final, ele estará autografando lá embaixo. Os livros de Rogério Coelho. Daqui a pouquinho, então. Nós vamos, então, certinho, Ricardinho? Os recadinhos certinho? Tudo certo? Não estou esquecendo nada não, né? Nós vamos, então. Oi? Oi? Ah, sim, em junho, né? Olha só, esquecendo, né? Em junho, Divaldo Pereira Franco, dia 24 de junho, né? 24 de junho, Divaldo Pereira Franco, lá no Bela Vista Eventos, né? Bela Vista Eventos, todos estão convidados. A Uzi batalhando bastante, o Ricardinho, as casas espíritas batalhando, né? Angariando fundos, né, Ricardinho? Para a vinda do Divaldo, né? Com a sua equipe aqui em Araçatuba, no Bela Vista Eventos, né? Mais para frente a gente vai dar mais detalhes sobre esta conferência espírita com Divaldo Pereira Franco. Eu convido então o presidente da Aliança Espírita Varas da Videira, o João, né? João Elias, para que faça a prece de abertura desta noite maravilhosa e convide o nosso convidado, o Rogério Coelho. Joãozinho. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração e serviço. Nessa noite, onde estamos recebendo aqui um convidado especial, que vem trazer a sua palavra para confraternizar conosco. Mas vamos todos nós prepararmos o ambiente, vamos nos ligar ao Pai através da figura meiga de Jesus. Convidamos a todos. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, pela vossa misericórdia infinita, temos a oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, nesta nossa casa de oração e serviço, buscando a confraternização, buscando o estudo dos vossos ensinamentos. Sabemos das nossas limitações. Por isso, Mestre, rogamos o vosso amparo, iluminando este ambiente, abençoando este propósito, para que aqui hoje, através deste intercâmbio com a espiritualidade maior, alcancemos o nosso objetivo. E assim, em teu nome, Mestre de amor, em nome dos mentores espirituais encarregados da nossa casa de oração e serviço, e em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, nós iniciamos a nossa reunião desta noite. Que assim seja. E agora eu passo a palavra para o nosso convidado. Boa noite a todos. Possa Jesus, o nosso amigo incondicional, nos abençoar e nos guardar em sua paz. Vou pedir licença para passar 2 videozinhos curtíssimos para que a gente possa trabalhar o nosso tempo em cima disso. Provavelmente, inicialmente, vocês não vão entender bem a coisa, mas depois a gente explica. Só prestar atenção nas imagens que vão aparecer. Inicialmente elas aparecem em preto e branco e aos poucos elas vão colorindo. E assim acontece com todas. Cinzento, preto e branco, sem muito contorno. Depois ela vai se definindo, colorindo, ficando nítido, né? Quando eu vi esse filme aí pela primeira vez, eu vi que a gente podia usá-lo como uma metáfora para a nossa própria vida. Então a gente pode pensar assim: antes de conhecer o Espiritismo, eu enxergava o mundo assim. Depois que eu conheci o Espiritismo, passei a enxergar o mundo assim. Então
Então a nossa visão de mundo muda a partir do momento em que nós assimilamos o conhecimento espírita. Porque a pessoa que não tem conhecimento dos postulados espíritas vai enxergar a vida de uma maneira totalmente inadequada, sem contornos, preto e branco. Mas a partir do momento em que nós vamos assimilando o conhecimento espírita, que é a mensagem de Jesus, Rede Viva, nós vamos passar a enxergar a vida com os seus verdadeiros contornos, com o seu verdadeiro colorido, com o seu verdadeiro sentido. Então, em se falando do trabalhador espírita, que é o nosso tema, isso é mais do que necessário. Nós temos a noção disso aí, para que a gente possa enxergar os ensinamentos de maneira correta. Agora eu gostaria de mostrar um outro filmezinho curtinho, que vocês vão entender menos ainda, mas afinal de contas, depois a gente explica. Este é um homem que vive junto com seus cavalos. Vocês devem estar pensando, o que tem a ver isso aí com um trabalhador espírita, né? É um francês, ele é chamado francês voador. Ele tem uma interação com os cavalos extraordinária. Ele obtém a relação absoluta com seus cavalos. Isto aí é o que ele realiza no seu teatro. Um espetáculo único no mundo.
Então aí está. O que vocês acham que eu quero dizer com isso aí? Nós estamos falando de trabalhadores espíritas. O que tem a ver esse espetáculo aí com os cavalos com trabalhadores espíritas? Perguntando. Vocês viram alguma relação? Hein? O que significou isso? O que vocês observaram com esse filme? Hein? Sintonia, sentido de equipe, disciplina, não é tudo isso? Equilíbrio, respeito, você saber o que pode esperar do outro, você saber exatamente como que o outro vai fazer, você vai poder contar com ele, né? Então é uma metáfora também, né? Isto aí. Porque até Jesus precisou de uma equipe para trabalhar, ele não trabalhou sozinho. Então, como trabalhadores espíritas, além de nós termos que enxergar a vida e as coisas, as pessoas, de uma forma bem nítida, bem colorida, bem visualizada, assim também nós precisamos nos cercar de uma equipe para fazer o nosso trabalho junto à doutrina espírita. Acontece, e não muito raro acontecer, é que o trabalhador espírita, ele se desvia do caminho, ele já não consegue se unir em equipe, e ele, talvez vitimado por processo obsessivo, ele desvia. E aí o Kardec perguntou para os espíritos: se muitos espíritas se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Ainda agora o Custódio estava dizendo a respeito daquele desenho que tem, né, da videira, no Livro dos Espíritos. Aí está tendo uma ideia assim de fazer adesivo para colocar no carro, aquela videirazinha, porque aí fica identificado que aquele carro ali é de espírito, né? A gente se identificar uns pelos outros. Mas o Kardec, uma vez perguntaram para ele: por que o senhor não inventa um símbolo para que os espíritos possam se conhecer uns aos outros? E o Kardec respondeu: esse símbolo já existe. Quando você estiver vendo alguém praticando a caridade, esse aí é espírita, independentemente de outra coisa. Então é muito fácil identificar um espírito. Qualquer pessoa no mundo que estiver praticando a caridade é espírita, não é? Então, os espíritos responderam essa pergunta para o Kardec do seguinte modo: nós vamos reconhecê-los pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão, pelo número de aflitos a que levem consolo, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação. E essa palavra abnegação, a melhor tradução que eu já li não foi no dicionário, foi o Emmanuel. A melhor tradução dessa palavra abnegação. Diz ele que a abnegação começa onde termina o dever. Então, os espíritos responderam que os espíritos que não se transviaram, que estão no bom caminho, são pessoas abnegadas. Quer dizer, são aquelas pessoas que a gente pode esperar delas mais do que o simples cumprimento do dever. Elas estão sempre predispostas a ir além do dever. E isto aí, esse trecho do trabalho chama-se abnegação. Então a gente vai começando a ver o perfil do verdadeiro espírito. E o desinteresse pessoal. Ele não faz nada interessado em segundas intenções. Absolutamente nada. Finalmente, pelo triunfo de seus princípios. Porque Deus quer o triunfo da sua lei.
os que seguem a sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito desta lei e fazem dela degrau para contentar a sua vaidade e a sua ambição. Então, aquele espírita que esteja trabalhando, por exemplo, só no dia de festa, e no dia a dia não está colaborando, né? Ele não tem o selo do verdadeiro trabalhador espírita. Está falseando, né? Pois bem, isso tudo são palavras de Erasto, que era discípulo de Paulo. Ele que respondeu a essas perguntas do Kardec. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, está dizendo o seguinte a respeito do obreiro do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Olha só, eu nunca vi rendimento nenhum financeiro dar um lucro igual esse aí. Se você fizer você vai receber 100. Gente, o que é isso? Então, a gente fica imaginando o que o Chico não recebeu, né? Que fortuna que esse homem tem hoje em dia, não é mesmo? Então, vale a pena, né? E aí o Espírito continua dizendo assim: ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Graça, graça, o Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhe as mãos, e esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? É uma frase difícil da gente ler, né? É um textozinho assim bem que nos chama a responsabilidade. E aí o Espírito de Verdade continua dizendo: já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Então, nós, os espíritas, somos os trabalhadores da última hora. Mas Deus só vai confiar em nós as tarefas relevantes se nós tivermos o perfil do verdadeiro trabalhador, que é a abnegação, que é o desinteresse, e estarmos bem longe da vaidade. É aquele trabalho perseverante, aquele arrozinho com feijão todos os dias, e sempre voltado para o bem do nosso semelhante. O Deolinda Morim, ele fez um estudo a respeito dos trabalhadores espíritas, dos espíritas de um modo geral. E o Deolinda Morim, na minha opinião, é um dos baluartes dos textos espíritas. Ele é um estudioso, era um estudioso profundo, e ele disse que a gente pode observar que existem dois perfis de espíritas. Então ele chamou a um desses perfis de contemplativo e o outro de operante. Vamos ver o que o Deolinda Morim chama de espírita contemplativo. O espírita contemplativo, ele tem um senso crítico atrofiado. Ele não sabe raciocinar as questões, porque o senso crítico dele é atrofiado. Ele é fenomenista, apegado somente a fenômeno.
No dia da reunião de estudo, ele não vai ao centro. Mas no dia da reunião mediúnica é o primeiro a chegar. Né? Ele quer mais que as cadeiras voem, ele quer mais é que o médium babe pelo canto da boca, ele quer fenômeno. Como a casa espírita não pode oferecer toda semana um fenômeno mais importante do que o anterior, ele vai mudar de casa muito rapidamente na busca de outros fenômenos. Então, por exemplo, se a gente chega perto deste espírita fenomenista, ele vai perguntar assim pra gente: você é médium? Não. Aí ele já não interessa mais em conversar com a gente, porque o interesse dele é única e exclusivamente o fenômeno. Mas ele não tira nada de importante disso aí. Ele não melhora em função do fenômeno. Né? Então, ele faz parte desse perfil de espírita contemplativo. E o espírito contemplativo, ele também é devocional. Porque geralmente é muito difícil a gente encontrar um espírita que veio de família espírita. Geralmente os espíritas estamos vindo de outras religiões. Né? Então, se ele vem, por exemplo, de uma religião e está acostumado com a contemplação, então ele vai ser um espírito devocional. E ele está acostumado lá na religião dele com o santo tal, santo tal. E agora ele chega no centro espírita, como não tem santo, então ele vai eleger um espírito como santo. Vai ser Santo Bezerra de Menezes, né? Porque ele é espírito devocional. E ele vai querer colocar uma fotografia do Dr. Bezerra de Menezes. E depois acha um outro devocional igual a ele e vai dizer assim: mas só a fotografia não fica bem. Vamos colocar um vasinho com flor, né? E aí vem o outro e diz assim: mas o Dr. Bezerra de Menezes não pode ficar no escuro. Vamos colocar uma lâmpadazinha azul assim por cima. Aí vem outro e vamos colocar uma fita caindo até no chão. Aí a pessoa chega e já vai beijar a fita. Isso aconteceu, gente. Não é brincadeira, não. Mas são os espíritos devocionais acostumados com isto. Então, trazem para dentro do centro espírita. E aí, quando a gente pergunta, por exemplo, mas como é que você deixa? Ah, se não deixar, vai embora, não volta mais. Então, que não volte mais, não vem trazer as coisas das outras religiões para dentro. Isso é loucura, né? Mas o Deolindo Amorim, vendo todas essas coisas acontecerem, diz que são espíritos contemplativos. Então, isso é uma característica dele. E eles são racionalistas. Ora, o espiritismo é razão, não é? Como é que é essa questão do contemplativo racionalista? É assim. Vamos supor que ele esteja na rua e um bêbado caído no chão. Aí ele está lá perto do bêbado, assim, a gente passa e ele fala pra gente assim: aí, ó, é o karma dele. Raciocinou assim, é o karma dele. Ele não raciocinou diferente. Ele poderia fazer alguma coisa para mudar aquela situação ali, não é? Mas é o karma dele, quer dizer, tem que deixar eles passar por isso aí. É o raciocínio bem obturado. Então, uma outra característica: não gostam de estudar, mas de jeito nenhum. Ah, é muito difícil, livro dos médiuns, nossa, isso confunde muito a minha cabeça. Eu gosto de seguir, é o meu guia. Livro dos médiuns é muito confuso. Livro dos espíritos, eu começo a ler o livro dos espíritos, eu durmo, me dá sono. Não gosta mesmo. É o espírita contemplativo. Fica contemplando as doideiras que o mentor dele fala. Né? Eles andam sempre à cata de médiuns. Sempre. Já falou que chegou um médium na cidade. Ah, a Dona Maria está atendendo lá tanto por sessão, faz amarração, faz desamarração, conserta sua vida e vai correndo para lá. Ele quer ver a Dona Maria trabalhar. Né? Eles endeusam os médiuns viram Deus para ele. É como se fosse um ET. Não é? Mal sabe ele que o coitado do médium é um compromissado com a lei e que ele recebeu a mediunidade para ver se paga mais depressa os débitos dele. Não é nada de endeusar. E a mediunidade é uma coisa física, orgânica. Né? Então, por que o médium vai ficar orgulhoso da mediunidade e formar um fã-clube? Porque
É uma coisa orgânica. Quem é que está aqui que sai pela rua dizendo assim, com o nariz empinado? Eu tenho estômago, eu tenho intestino. Ninguém fala isso. Orgulhoso? Não, mediunidade é isso, é um órgão, é uma coisa orgânica. Ninguém tem que ficar vaidoso porque tem isso, né? Então, mas os espíritos contemplativos endeusam os médios, e os médios se sentem endeusados. Uma vez, uma média dessa, ela dizendo que era média, né? Já é metade de um médio, né? Ela entrou na casa espírita com os seus áulicos, com a sua corte, né? Tinha 10 admiradores, né? Só para ver as coisas, né? E ela chegou para perto do orador e disse assim: a sua avó pediu que você desse um recado para sua mãe. Aí o orador ficou sem entender nada, né? A sua avó mandou dizer para sua mãe para ela cuidar mais da saúde. Aí o orador disse assim: minha senhora, eu não estou entendendo. Será que eu vou desencarnar hoje? Porque a minha mãe morreu primeiro que a minha avó. Para eu dar o recado, eu acho que eu vou embora. Então é isso que a senhora está vendo? Ah, não, com certeza eu enganei. Saiu, foi embora e todos os 10 atrás dela. Quer dizer, é uma loucura, gente, o que tem por aí, né? Então a gente tem que começar a identificar essas coisas para não ficar prestando culto, né? Prestam culto a imagens. Olha só que coisa. A gente vai na casa de um espírita desse, você vai encontrar uma imagem de santo lá de todo tamanho, no meio da casa dele, porque prestam culto à imagem. E aí a gente fica assim meio assustado na hora que vê. Ele fala: não, isso aí é meu filho, que é muito católico, né? Mas é ela, né? Que está ali prestando culto à imagem, porque ainda não se desapegou dessas coisas. Submetem-se aos guias, tá vendo? O guia falou, pronto. Não? Uma vez um conhecido nosso foi fazer uma palestra no interior desse Brasil aí. Ele chegou mais cedo e convidaram-no para uma reunião mediúnica antes da reunião da palestra dele, para que ele fosse assim bem ajudado para fazer uma palestra tranquilo, né? Ele foi. Quando ele chegou lá na reunião mediúnica, ele observou que todas as pessoas que participavam da reunião mediúnica estavam banguelas, mas não tinha um dente. E ele começou a ficar preocupado. Será a água da cidade? O que foi? Ele começou a ver se os dentes dele já estavam firmes, né? E aí apareceu um jovenzinho lá, de uns 17, 18 anos, com dente, né? Menos um, né? Mas ele passou a reunião assim, encucado com aquilo. E ele falou que não pôde concentrar, porque estava muito engraçado. Porque o doutrinador, o espírito incorpora a média. E aí o doutrinador: calma, minha irmã. Estava uma coisa engraçada. Ele não pôde concentrar. E quando ele terminar finalmente a reunião, ele chama o rapazinho assim, num canto, né? Meu amigo, por que todas as pessoas que participam da reunião mediúnica estão banguelas? Ah, meu amigo, isso aí foi o guia. Guia que mandou. Mas o que aconteceu? O guia falou que quem participa de reunião mediúnica tem que arrancar todos os dentes. Mas por quê? É para não haver choro nem ranger de dente. Então, obedeceram cegamente os guias. É mole umas coisas dessas acontecer nos tempos de hoje. E eles, esses contemplativos, eles andam de centro em centro. Eles não param em lugar nenhum. Não esquenta lugar mesmo. Ainda bem, né? Eles têm crença cega. Quer dizer, o guia falou, né? O seu médium falou. Permanecem estacionados em consequência disso, né? Não andam para frente, claro, né? E aí vem o seu Deolindo Amorim nos dizer a respeito dos espíritos operantes. Agora são os espíritos que estão no bom caminho. Vamos lá. Senso crítico desenvolvido, tá vendo? O espírito vem, fala alguma coisa, ele não vai aceitando assim não. Ele vai perguntar para o espírito: olha, meu irmão, eu não entendi bem, será que o senhor podia explicar melhor essa questão? Por que disso? Né?
Porque espírito superior não importa que a gente os conteste, a gente pergunte, a gente quer esclarecimento. Já o guia inferior fica bravo, está duvidando de mim, e o médium está duvidando da minha mediunidade. Né? É um problema. Então, o espírito operante ele tem senso crítico desenvolvido. Ele é fenomenista que nem o outro, mas é um fenômeno diferente. Porque ele não vai abrir mão da parte fenomênica. Ele vai participar de uma reunião mediúnica, mas ele vai tirar dali todo o proveito necessário. Cada reunião mediúnica vai ser uma aula de moral cristã para ele. Ele vai aprender com os espíritos obsessores, ele vai aprender com os espíritos sofredores. A dona Ivone Pereira diz que os melhores amigos dela eram os obsessores. Ela fez muitos amigos entre os obsessores. Por quê? Ela levava a questão do fenômeno para o devido lugar. Toda a doutrina espírita ela existe graças ao quê? Ao fenômeno. Mas nós temos que aprender com o fenômeno. A gente não pode ter o fenômeno pelo simples fato de ser fenômeno e acabou. A gente tem que deduzir, a gente tem que ir fundo. As consequências disso aí. Isso tem que mudar a nossa vida, não é? Ora, eles são devocionais também. Quer dizer, nós podemos ter o maior carinho, o maior respeito pelos espíritos superiores. Eu, por exemplo, eu tenho alguns espíritos da minha predileção. Dr. Bezerra de Menezes, José Grosso, Eurípides Bassanufo. Mas eu não vou erguer altar nenhum para eles. Porque eles já estão no altar do meu coração, do meu sentimento, do meu respeito, da minha deferência. O que é bem diferente de uma manifestação física fora, né? Então a gente vê como que a angulação é diferente, né? E são racionalistas, olha só, que nem o outro lá. Mas o racionalismo contemplativo é aquele caso do bêbado que eu contei. Ele vê o bêbado e diz assim, isso aí é karma. Já o espírita racionalista operante vai ver o bêbado, vai tirá-lo dali e vai levá-lo para casa. Porque ele raciocinou naquele momento, é o momento de aplicar a caridade. Então, ele é racionalista que nem o outro, mas o modo de agir é diferente. Olha só, ampliam conhecimentos. O espírita operante está sempre interessado em ampliar conhecimento. Então ele é um devorador de livros espíritas, de tudo que amplia o conhecimento. Não só das coisas do espiritismo, mas de qualquer outra coisa. Por exemplo, eu vejo muita gente assim da terceira idade correr de computador. Mas não. Vejo muitos da última idade e enfrentando o computador. Eles têm sempre a necessidade de ampliar conhecimento. Sempre. Eles não se acomodam. Conheci uma senhora, chamava Dona Zizi, ela tinha 88 anos de idade. E apareceu na cidade dela a possibilidade de aprender a fazer flores ornamentais de pano, de papel, essas coisas todas. E ela se matriculou para aprender. 88 anos. Chegou lá, a aluna mais velha tinha 21 anos. E ela era velha, mas não era surda. E ela escutou perfeitamente quando uma disse para a outra assim: o que essa velha que está devendo para o cemitério está fazendo aqui? Aí o curso passou 2, 3 meses aprendendo, acabou virando a vozinha de todo mundo, muito querida por todos. E quando elas fizeram a formatura, ele recebeu o diplomazinho, e elegeram a Dona Zizi para ser a oradora da turma, né? Aí ela pensou, cara, agora que eu pego essas duas. A Dona Zizi era espírita, né? Já desencarnou. E ela dizia assim: mas foi uma maravilha fazer esse curso, estar misturado aqui com os jovens. Eu renovei 10 anos de estar convivendo aqui com vocês. Porque vocês devem até ter se admirado pelo fato de eu, assim, já tão velhinha, estar aqui me submetendo a aprender coisas novas. É que eu sempre gosto de ampliar meus conhecimentos, em todas as áreas. E principalmente agora que eu tenho esse conhecimento, como eu sou espírita, eu acredito na reencarnação,
Na outra reencarnação, quando eu for novinha igual vocês assim, eu já vou saber fazer flor. Eu não vou perder meu tempo igual vocês perderam. Eu vou enamorar nessa idade que é muito bom. A dona Zizi ampliava o conhecimento dela o tempo todo, não importava a idade, né? E assim tem que ser o espírito operante. E outra coisa, aplica o que aprende, né? Tem que aplicar. Porque o que adianta a gente aprender? Por exemplo, Jesus já tem 2000 anos, coitado do nosso mestre, e está suando para a gente entender que a gente tem que se amar uns aos outros, né? Então, nós aprendemos, nós ampliamos o nosso conhecimento com Jesus, e ele disse, aliás, ele não disse, ele falou, isto eu vos mando. Ó, isto eu vos mando. Isso é imperativo, não é? Amai-vos uns aos outros. E o que a gente faz? Guarda a mágoa no coração. Sente antipatia uns pelos outros. Quer dizer, nós não estamos aplicando o que aprendemos. Por isso a gente continua reencarnando em de prova e expiação. Então, nós espíritas, trabalhadores, temos que abrir mão da nossa personalidade e agir como se fosse Jesus agindo, pensando, falando e agindo coerentemente como Jesus ensinou. Porque nós temos que desamarrar o que nos prende a mundos de provas e expiações. E o amor é o grande meio pelo qual nós vamos conseguir essa emancipação. E o espírito operante, ele amplia o conhecimento e aplica o que aprendeu. Tem ação positiva na vida, o tempo todo ele tem ação positiva. Só aceita o que entende. Eu aceito perfeitamente que possa existir espírito que não acredita na reencarnação, porque ele não entendeu. Porque a gente tem que aceitar só o que a gente já entende. Aí, na hora que esse espírita que não aceita a reencarnação ler ali no Livro dos Espíritos a questão 222, aí ele vai aprender. Porque não tem jeito de ser mais claro do que aquilo ali. É a maior questão que existe no Livro dos Espíritos, é a 222. E o Kardec pega a gente dentro do materialismo e faz a gente caminhar para as regiões transcendentais do espírito, mostrando-nos o acerto da reencarnação. Um excelente mecanismo da justiça divina. Sem ela, onde a justiça? Sem a reencarnação, como é que a gente pode acreditar que Deus existe, que Deus é bom? Porque que sorte madrasta é essa que alguns nascem com saúde e ficam com saúde a vida inteira, uns já nascem doentes, uns nascem pobres, outros nascem ricos. Que injustiça é essa? Se a reencarnação não existisse, como é que a gente ia resolver esses problemas? Não tinha jeito, não é mesmo? Pois bem, aplicam a caridade em tudo. Olha só. O espírito operante aplica a caridade em tudo. Não tem nenhum momento em que ele não vai aplicar a caridade, porque ele sabe que fora da caridade não há salvação. Fazem trabalhos voluntários. Olha só, é a questão da abnegação. Ele faz além do necessário. Eu conheço um rapaz, ele colocou no currículo dele que ele fazia trabalho voluntário. E por que ele colocou isso no currículo dele? Ele conseguiu um emprego. Porque o patrão pensou assim, se esse caboclo aqui faz trabalho voluntário, é porque ele tem boa vontade de trabalhar. Eu vou poder contar com esse menino. E aí, ele conseguiu um emprego por isso. E realmente ele fazia o trabalho voluntário. Isso é abnegação. Fazer além da aparência. Além do que é necessário fazer. Possui fé inabalável. O espírito operante possui fé inabalável. Melhoram-se dia a dia. O espírito operante, ele faz um balanço da vida dele todos os dias, conforme aconselha Santo Agostinho, na questão número 919A do Livro dos Espíritos. E aí ele vai passar moralmente o dia na sua cabeça e ver o que aconteceu durante todo esse dia, onde que foi que eu falhei, onde que eu não fui feliz no meu jeito de agir com relação a isso, aquilo outro. E aí ele dorme tranquilo, com a consciência tranquila. Se fez alguma coisa que não ficou de acordo com os preceitos da caridade, a partir de então ele toma a resolução de que todas as vezes que estiver diante de uma situação igual àquela,
ele vai agir de forma correta. Porque ele lembra que aquilo não ficou bem dentro dele quando ele não agiu daquela forma correta. Então, aí está o estudo do Deolindo Amorim, quando ele fala a respeito dos espíritos contemplativos e dos espíritos operantes. Então, agora cada um de nós que faça o seu exame de consciência e vê de que lado que nós estamos. Se nós estamos no lado dos devocionais, dos contemplativos, ou se nós estamos realmente engrossando a fileira dos trabalhadores de Jesus. E o Kardec já disse a respeito dos perfis dos espíritas, não é? Ele fala que tem um tipo de espírito que é experimentadores. São aqueles que gostam só do fenômeno, conforme nós já dissemos. Tem os espíritos imperfeitos, é a maioria, né? É aquele que sabe que fora da caridade não há salvação e não pratica a caridade. É aquele que sabe que Jesus disse que a gente tem que se amar uns aos outros e conserva a mágoa no coração contra alguém, né? Vocês sabem como é que a nossa família é formada? Nossa família consanguínea? Ela é formada por todas aquelas pessoas que nós não suportamos nem olhar para a cara delas. Então, se existe alguém aqui hoje que não suporte a cara de fulano ou ciclano, pode ter certeza, vai ser um parente seu lá na frente. Porque é da lei. É da lei. Então, quando você hoje tem um parente difícil, pode saber que na encarnação passada foi aquela pedra no seu sapato. Então, vamos consertar isso de uma vez. Não é mesmo? Porque é assim que Deus age. Enquanto o amor não vicejar ali naquele meio, os laços de malquerência vão apertando cada vez mais. Então, são os espíritos imperfeitos. Isso aí é o Kardec que fala. E tem os espíritas exaltados, que o Kardec fala que é o pior tipo de espírito que tem. Ele é tão exaltado. Ele fala, eu sou capaz de matar pelo espiritismo. Quer dizer, faz uma péssima propaganda do espiritismo. E não sabe nem onde que passou o espiritismo, né? E finalmente esses espíritas perfeitos, ou espíritas cristãos, que são aqueles que não só admiram a moral espírita, como praticam. Porque o espírito imperfeito fala assim, nossa, que mensagem maravilhosa, não conhecia, tá ótima para o fulano de tal, vou entregar para ele. Quer dizer, se a mensagem chegou na mão dele, tá ótima para ele, né? Então o espírito imperfeito acha que é perfeito e quer consertar o mundo, mas não é assim. O espírito perfeito ou espírita cristão é aquele que segue rigorosamente as diretrizes de Jesus. Espíritas perfeitos ou espíritas cristãos. Vamos ver direitinho como que é ele. São os que não se contentam apenas em admirar a moral espírita, mas praticam-na e lhe aceitam todas as consequências. Esses são os espíritas cristãos. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode levar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensar em praticar o mal. A caridade é em tudo a regra de proceder a que obedece. São os verdadeiros espíritos, ou melhor, os espíritas cristãos. Aí está a definição de Kardec para o verdadeiro espírito. Está lá no livro dos médiuns essa informação aí. Aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torne a fé. Então, o verdadeiro espírita é aquele que vibra com a doutrina espírita, aquele que admira a inteligência do Allan Kardec, por exemplo. Até hoje eu não cheguei à conclusão quem que é mais gênio, se é o Allan Kardec que perguntou ou se são os espíritos que responderam. A genialidade das perguntas e das respostas impressiona a gente e faz com que a gente fique com uma fé inabalável. Reconhece-se, diz Kardec, o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Agora observe o verbo que o Kardec se utilizou. Domar, olha, domar as inclinações. Parece que é burro bravo, né, que está dentro da gente. A gente tem que domar. E é assim mesmo.
Então, a gente vai ser reconhecido verdadeiro espírita não é pela angelitude, porque nós estamos longe disso. Mas quando a espiritualidade percebe o nosso esforço em sair daquele patamar de homem velho para homem novo, renovado dentro dos parâmetros do Evangelho de Jesus, eles nos ajudam, eles nos dão a mão. Mas é preciso que eles notem a nossa boa vontade, de forma que a gente possa receber essa ajuda e conseguir domar essas inclinações más e vencer e finalmente merecer um planeta melhor para a gente reencarnar, né? Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, o outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele. E sempre consegue, se tem firme a vontade. Então basta ter vontade perseverante, para que a gente possa conseguir a nossa alforria espiritual. E agora nós vamos ver algumas características do verdadeiro espírita, que é o trabalhador espírita. O que são essas características? Ele cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Não pratica o mal e faz todo o bem que pode. Nunca despreza a ocasião de ser útil. Faz aos outros o que desejam que ele faça. Deposita fé em Deus. Confia na bondade, justiça e sabedoria de Deus. Em tudo submete-se à vontade de Deus. E aí a gente se pergunta, na hora que o sofrimento bate à nossa porta, a nossa submissão à vontade de Deus, será que ela fica abalada? E isso aí mede a nossa fé. Então é importante nós sermos amigos da oração por isso. Porque a oração são como ganchos que a gente joga para cima. No dia que o chão tremer debaixo dos nossos pés, a gente tem onde segurar. Isso é fé em Deus. Então, a gente tem que submeter à vontade de Deus. Deus nunca vai permitir que em nossa vida aconteça alguma coisa como castigo. Seja lá o que acontecer, vai ser para o nosso bem, para o nosso progresso. Talvez a gente nem entenda isso assim no imediato, no auge do sofrimento, da dor. Mas mais tarde a gente vai entender que Deus não erra. Então, a doutrina espírita nos mostra, nos ensina, nos estimula a ter esta fé inabalável em Deus. Tem fé no futuro, porque sabe de onde veio, sabe o que está fazendo aqui e sabe para onde vai. Coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Olha só, que coisa impressionante. Ele aceita todas as dores sem murmurar. Então é uma pessoa plenamente consciente do mecanismo da vida. Faz o bem pelo bem sem esperar retribuição. Quer dizer, o trabalhador espírita será aquela pessoa que nunca vai dizer assim, puxa, eu fiz tanto pelo fulano, olha como é que ele me pagou. Com ingratidão. Nunca vai falar um negócio desse. Porque ele vai fazer o bem pelo bem. Ele não está fazendo o bem interessado em retribuição. Em que se fala, olha como é que fulano é bonzinho, fez isso. Nada disso. Faz o bem pelo bem. Retribui o mal com o bem. Olha só. Isso aí é a síntese do cristianismo. Toma a defesa do fraco contra o forte. Sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha. Prodigaliza consolações aos aflitos. Presta serviços voluntários. Alegra-se em fazer ditosas as pessoas. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros. Vê como irmãos e irmãs todas as criaturas. Respeita as convicções alheias. Não faz críticas ferentes. Toma caridade por guia em todo momento. Não alimenta ódio, nem rancor, nem se vinga. Perdoa e esquece as ofensas. Só dos benefícios se lembra. Ele não é ingrato. Ele é indulgente para com as fraquezas alheias. Jamais realça ou condena os defeitos alheios. Procura sempre o bem que atenua o mal. Usa, mas não abusa dos bens dados por Deus. Trata com benevolência os seus subordinados. Compreende os deveres da posição que ocupa. Respeita os direitos dos seus semelhantes. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um, o mesmo é que é o outro. Costumo dizer que se o Livro dos Espíritos
tivesse apenas 3 questões, ele já estaria completo. Seria a questão número 1, que é Deus. Observe que o Kardec não pergunta quem, pergunta que. Porque se ele perguntasse quem, ele já estaria dizendo que Deus é alguém. Olha a inteligência. Perguntou o quê? E a síntese, que é a resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E a outra questão seria 625. Qual foi o espírito mais puro que Deus oferece para nos servir de guia e modelo? Jesus. E a terceira questão seria a 886. Quando Kardec pergunta para os espíritos como é que Jesus entendia a palavra caridade. E aí os espíritos respondem. Jesus entendia a caridade da seguinte forma: benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios, perdão das ofensas. Isso é caridade. Esta é a caridade fora da qual não há salvação. Então, todas as vezes que nós não tivermos benevolência para com todos, olha só, isso não é pouca coisa não, é muito difícil fazer isso. Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios, olha, é difícil. E perdão das ofensas. Isso é caridade. Se a gente se ativer a conquistar esses 3 fatores que juntos formam a caridade, acabou o nosso problema de evolução. A gente vai embora definitivamente para as felizes casas do Pai. Meus irmãos, nós teríamos mais alguma coisa para dizer, mas o tempo já está dizendo que o meu tempo acabou. Então, que Jesus possa nos abençoar a todos, nos resguardar em sua paz, e que nós possamos ser um com Cristo, como Cristo é um com o Pai. Que nós possamos, com unção, repetir com o apóstolo Paulo: sou prisioneiro do Cristo, vivo, não mais eu, mas Jesus vive em mim. Muita paz a todos e muito obrigado pela atenção.